Constituição, que é um texto tão referido. Pronto, estamos aqui. Constituição. Pronto. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos de um contexto. Nós vimos né, no encontro passado a independência dos Estados Unidos. E a independência, ah, eu mostrei para vocês o texto da Declaração da Independência, que é, logicamente, um texto fundamental, eh, porém, não é o definitivo, ele não é com a declaração, com o texto da Declaração da Independência que a independência é ganha. Tá? Evidentemente, teve uma série de enfrentamentos, né, bélicos, né, entre as milícias dos colonos e o exército da coroa inglesa. Então, essa guerra da independência, ela vai terminar em 1781, quando as tropas inglesas se rendem no dia 19 de outubro em Yorktown, no estado da Virgínia, ok? E não falta, ainda está pendente o reconhecimento da Inglaterra da independência dos Estados Unidos, que é o mais importante. Porque se o colonizador não reconhece que o antigo colonizado é de fato uma nação independente, então não funciona, não funcionou o movimento independentista. E isso acontece em 2 anos depois, em 1783, em Paris, no Tratado de Paris, quando a Grã-Bretanha reconhece os Estados Unidos como nação independente. E, logo depois disso, todas as outras nações europeias fazem o mesmo. Então, os Estados Unidos já eram reconhecidos internacionalmente, vamos dizer assim, como nação independente de um ponto de vista formal e oficial. E aí vem a grande questão para os fundadores, os que são chamados de Foundation Fathers dos Estados Unidos. Não podemos esquecer que esses Foundation Fathers são pessoas da Ilustração, e são pessoas muito cultas, muito letradas. Temos mentes prodigiosas, como as do Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, e por aí vai. Quer dizer, homens que pertenciam a esse movimento de ideias, né, que reformularam, reconfiguraram o mundo naquela época. Não podemos esquecer, por exemplo, que o Benjamin Franklin, ele era um físico reconhecido, ele tinha reconhecimento na Europa pelos seus trabalhos na área da física. Então, enfim, temos mentes brilhantes aí. E as perguntas eram as seguintes: bom, como formar uma nação? Né? Hoje em dia, a gente está um pouco distante dessa pergunta, mas não é tão difícil imaginar que se o modelo que existe no mundo é um modelo monárquico e você quer fazer uma coisa diferente, mas você está sozinho, né? Você é o único que quer fazer uma república. Como começar, né? Que modelo seguir? São questões importantes. Então, eles se referiram a modelos na história da humanidade. Tá? Temos Roma,
que Roma, enfim, antes de ser um império, foi uma república. Eles tinham um senado. A própria Inglaterra, né, ou Grã-Bretanha, que durante a Guerra Civil, Oliver Cromwell, entre 1643 desculpa, 53 a 59, formou uma república, formou a Commonwealth, e a Inglaterra foi uma república. Só que a Constituição que ele fez não sobreviveu à morte dele. Quer dizer, ele morreu e foi um desses movimentos em que o movimento é o líder, né? O líder não consegue fazer com que o movimento seja mais do que ele. E a Inglaterra restituiu a monarquia. Então, eles tinham esses modelos e também existia a Grécia Antiga. E por incrível que pareça, eles se referiram, né? Eles tomaram como referência muitas coisas da Grécia Antiga. Por exemplo, as cidades-estado. As cidades-estado gregas, Atenas, Esparta, Corinto, enfim, eram cidades que tinham essa independência e que elas, por exemplo, nos séculos quinto, elas se uniram, todas essas cidades, à autonomia. Então, as antigas colônias, né, elas podiam ser entendidas, compreendidas como estados independentes, à maneira das cidades-estado gregas, né, por exemplo. E eles viram também, como algo positivo, o fato de ter uma constituição escrita, uma constituição no papel, um texto, à maneira da Constituição dos atenienses, escrita por Aristóteles, que descrevesse o funcionamento, né, das leis da polis. Bom, e eu já mencionei a experiência recente da República com Oliver Cromwell e a Commonwealth. Então, tinha que ser uma Constituição que sobrevivesse, né, que fosse superior às pessoas. Bom, então, o desafio. Qual é o desafio? O desafio é criar um governo central, ah, um governo nacional, sem deixar de, ou sem tirar a autonomia dos estados. Então, essa é uma questão central nesses anos de formação do texto fundacional da nação, e que vai estar presente, vocês vão ver, por exemplo, nas notícias dos Estados Unidos, no dia a dia, de como essa questão, que é uma espécie de tensão, sempre entre o governo federal, e os estados, né? Os estados, eles não querem perder a autonomia e reagem quando sentem que essa autonomia é ameaçada. Ah, então, eu me lembrei, por exemplo, do caso recente, é um caso muito recente, sobre a questão do aborto nos Estados Unidos. Eles têm, o sistema jurídico é diferente, é um sistema que é baseado em precedentes, tá? Não como sistema de tradição romana, como aqui nós temos, que é por a lei escrita, tá? Embora exista uma jurisprudência, etc. e tal, mas o direito anglo-saxão é um pouco diferente. Ele se baseia nesses precedentes. Então, a resolução de um caso, ele é tomado como referente para todos os casos similares que se seguem. Então, nos Estados Unidos, houve um caso conhecido como Roe versus Wade, em que uma mulher, nos anos 70, no estado de Texas, ela processou o estado de Texas, porque no estado ela não podia fazer um aborto.
Então, esse caso foi à Suprema Corte nos Estados Unidos, e a Suprema Corte, o que decidiu naquele momento? Decidiu que os estados não podiam interferir nas decisões dos cidadãos privados. Então, tomou-se esse caso como precedente, e o aborto era legalizado nos Estados Unidos, nessas condições, de uma maneira federal, né, em todos os estados. Mas, recentemente, a Suprema Corte, ela decidiu outra coisa. Ela decidiu que as regras específicas para os abortos, elas voltam para as mãos dos estados. Então, cada estado vai decidir coisas mais específicas. Agora, não me lembro dos detalhes, mas me parece que tem a ver um pouco com a quantidade de semanas em que um aborto pode ser realizado, enfim. É um tema polêmico, eu não quero entrar na discussão do aborto em si, mas só queria mostrar, através de um exemplo recente, de como essa tensão entre uma decisão que é dada pelo governo central para todos os estados, muitas vezes ela entra em disputa com esse desejo de autonomia, né, de cada estado, né? Então, os estados, eles reclamam sempre vão estar reclamando essa independência, ok? E que isso vai ser um pouco vamos dizer assim, o que fundamenta o sistema eleitoral, tá? Para presidente nos Estados Unidos. Bom, qual foi o primeiro texto de uma Constituição nos Estados Unidos? Chamaram-se os Artigos da Confederação. Então, eles não tinham o modelo que tem hoje. Não foi o modelo de federação, era o modelo de confederação, em que havia dois poderes, os poderes dos estados e o poder do governo central, tá? E foi aprovado pelo Congresso Nacional. Congresso são um representante de cada uma dos estados, dos três estados, eles se reúnem numa congresso ou assembleia, né? Então, essa é a ideia. Eles chamam de Congress, National Congress, mas é a assembleia, ok? Então, esses artigos foram aprovados em 1781, o mesmo ano em que as tropas inglesas se rendem, tá? É, uma das características foi que esses artigos deram mais autonomia aos estados do que ao governo nacional, tá? E aqui existe um problema. Então, vamos ver quais são os pontos fracos. Os pontos fracos dos artigos da Confederação, que vêm, todos esses pontos, pontos fracos, né? Fragilidades, elas advêm, né? Têm a origem nessa falta de superioridade de um governo, de poder de um governo central sobre os governos dos estados, tá? Por exemplo, o Congresso, eu estou falando da Assembleia do Governo Nacional, tá? Não podia nem estabelecer nem recolher impostos. Então, toda a questão de impostos era local de cada estado. Não regulava o comércio interestadual nem o comércio internacional. Tudo isso estava regido pelas leis de cada estado. Independentemente da população, ou seja, do número de habitantes, cada estado só tinha um voto no Congresso, no governo nacional. Tá? Então, imagina a diferença, por exemplo, eu tenho essa informação é interessante. O estado de Massachusetts,
no final do século XVIII, tinha mais ou menos, estima-se que tinha ao redor de 235 mil habitantes, enquanto que o estado da Geórgia, 23 mil. Então, o estado de Massachusetts tinha 10 vezes a população do estado da Geórgia. No entanto, tinha a mesma representação no Congresso, um voto apenas. Para aprovar qualquer lei, era necessária uma maioria de 2/3, ou seja, de 9 dos 13 estados, que pode ser bastante complicado quando é necessário aprovar uma lei de vigência nacional, né? Emendas. Emendas aos artigos só eram possíveis por maioria absoluta. Olha que dificuldade, né? As emendas à Constituição são sempre difíceis, tá? Não, nunca vai ser por uma maioria tão baixa como 2/3, embora 2/3 seja já difícil, mas mesmo assim, a maioria absoluta nessas condições implicava em que não seria aprovada, de fato, nenhuma ou quase nenhuma emenda, né? Não existia nenhum braço do executivo que garantisse a aplicação das leis, porque eles não tinham dinheiro, eles não podiam recolher impostos, imagina. Eles iam criar que ministério? Não tinha, né? E não existia uma corte nacional que permitisse a solução de conflitos de ordem legal, tá? Que são coisas graves, assim, você não ter uma Suprema Corte que possa solucionar conflitos entre estados, os cidadãos processando, né, ou abrindo processos contra o próprio estado, como foi o caso ah, do caso Roe versus Wade, que eu mencionei sobre o aborto. E o que acontece? Que houve muitos conflitos que não tinham solução, ou que a solução, na verdade, caía nas mãos do Estado, onde as pessoas moravam, e as pessoas não tinham uma segunda instância, uma instância superior à qual apelar, que é o caso do Daniel Shays, ok? Que era um veterano da Guerra da Independência, que além disso, ele tinha uma fazenda no estado de Massachusetts, e como o estado de Massachusetts, como todos os outros estados, eles tinham essa autonomia para estabelecer e recolher impostos, eles estabeleceram impostos que eles não podiam pagar por conta das dívidas de guerra, e os credores ah, foram cobrar, retirando as terras deles. E isso criou um conflito em que Daniel Shea, junto com outros fazendeiros, estavam nas mesmas condições, ou seja, endividados e com um poder do Estado que favorecia a apropriação das terras para o pagamento de dívidas, eles quase organizaram quase uma segunda, uma guerra civil. E os membros do Congresso Nacional, viram isso como um chamado, né, uma necessidade de reconfigurar a Constituição do país. Eles se deram conta de que era necessário um governo central poderoso que pudesse solucionar conflitos desse tipo, porque eles viram que esse conflito podia, inclusive, se alastrar em outros, e acontecer a mesma coisa em outros estados. Ia virar uma confusão, hein? Oi? Desculpa?
Bom, enfim, foi muito confuso, né? Enfim, eu acredito que esse tenha sido o comentário. Sim, exato. E, bom, e aí começa a ser escrita a nova Constituição, que é a Constituição que rege até hoje, tá? Com a necessidade de fortalecer o governo central. Então, houve muitos conflitos, né? Um deles, né, na redação da nova Constituição, um deles diz respeito à representação. A representação no Congresso, no Congresso, se seria por população, por quantidade de habitantes ou por estado. E é uma questão, ah, enfim, de difícil solução. A gente, hoje em dia, como nós temos já isso solucionado, eu me lembro que uma tia que eu tenho, ela falou para mim uma vez, eu acho tão bonitinho lembrar disso. Ela falou assim: olha, depois que sai a loteria, né, a Mega Sena, todo mundo sabe quais são os números vencedores, né, com os quais você ia ganhar o prêmio. Mas antes, ninguém sabe. Hoje em dia, a gente já tem o bilhete com os números premiados, mas naquele momento, não. Então, o Estado como seria formado, por exemplo, o poder legislativo? Cada estado teria o mesmo peso ou dependeria da população? Então, o estado da Virgínia apresentou um projeto de um poder bicameral. Então, a Câmara Baixa seria eleita por voto popular, quer dizer, dependeria do número de habitantes, e esta, por sua vez, essa Câmara Baixa elegeria os representantes da Câmara Alta, que teriam representantes por estado. Porém, estados menores, como New Jersey, não gostou da ideia, porque os estados menores viam com receio o poder que podiam ganhar, o poder de representação que podiam ganhar estados maiores, com mais população. Então, New Jersey apresentou um projeto de um poder unicameral, como já existia, quer dizer, com representação por estado, unicamente. Não houve acordo, o acordo chegou com um consenso chamado The Great Compromise. E o The Great Compromise estabelece o que existe hoje em dia, é um poder legislativo bicameral que tem o equivalente à Câmara dos Deputados, que se chama The House of Representatives, eleitos por voto popular, e até o século XX, um Senado que teria um representante por estado, eleito por cada Assembleia Legislativa Estadual, ok? Então, era a Assembleia de cada estado que ia eleger o senador, ok? Isso mudou no século XX e hoje em dia os senadores são eleitos por voto popular também, ok? Alright. Bom, vamos à Constituição, ok? A Constituição em si. A Constituição, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esteja esquecendo antes de passar o texto. Bom, outra questão interessante. Lembram que as 13 colônias, elas estavam um pouco confinadas, limitadas por essa cadeia de montanhas, as Appalachians, e que depois da independência, quer dizer, os colonos já queriam, né, ir a oeste dessas montanhas e começar a colonizar esse território.
E as regras? As regras para admitir um novo Estado, quais seriam? Né? Ou seria simplesmente permitido que estados que estavam, né, na região vizinha pudessem colonizar e ampliar o tamanho do estado. Então, esses estados menores, por exemplo, New Jersey, Maryland, que não tinham esse desejo, né, e não, até não podiam, porque as fronteiras deles estão com outros estados, né, não estão diretamente nessa região a partir da qual pode continuar a colonização. Então, esses estados ficaram sempre com tinham um receio de que estados maiores que começassem a colonizar pudessem se tornar maiores ainda e para ter mais representação no Congresso e diminuir a autonomia deles, né? O poder deles. Então, são esse tipo de questões as que causavam mais atrito, vamos dizer assim, ok? Até que finalmente chegam ao texto da Constituição, que não foi, a ratificação não foi fácil, tá? Houve muita gente que se opôs à ratificação do texto, e formaram-se dois grupos, né? O grupo dos federalistas e dos antifederalistas. Os que eram chamados de federalistas eram aqueles que estavam a favor do texto, do novo texto, do texto que dava mais poder ao governo central. E os antifederalistas, aqueles que estavam contra esse texto, ok? Bom, tem também algo que se chama The Federalist Papers, ok? Que são artigos escritos em defesa do novo texto da Constituição e que são públicos, estão em domínio público, que vocês podem acessar, chamam-se The Federalist Papers, que são muito interessantes, ok? Bom, então a Constituição dos Estados Unidos, o texto, ele tem 7 artigos. O, os principais, assim, os centrais, que dão a estrutura da administração do país, são os 3 primeiros. O artigo 1, que fala sobre o poder legislativo, o 2, sobre o poder executivo, e o 3, sobre o poder judiciário, ok? O artigo 4 fala sobre os estados entre si, a relação dos estados entre si, e com o governo central. Então, de como todos os estados devem reconhecer a autoridade do governo central e aquelas leis que são aprovadas com valor federal têm que ser, evidentemente, aplicadas em todos os estados da mesma maneira e todos os estados têm que estar, têm que se submeter a esse poder do governo central. O artigo 5º é sobre a proposição das emendas à Constituição, como seriam propostas e qual seria o quórum para aprovação de emendas à Constituição. O artigo 6, que é sempre necessário, e fala no texto mesmo sobre a validade suprema do texto da Constituição, né? Então, é a Constituição o que rege o país. O artigo 7º, sobre o número necessário de votos para a ratificação da Constituição. Que não foi fácil, tem ali uma série de, enfim, de conflitos políticos, né? Mas finalmente foi ratificada em 1788 com a adição da Bill of Rights, que é o mesmo nome. Lembram da Glorious Revolution em 1688 na Inglaterra, quando
O rei James, ele é deposto, ele era um rei católico que foi enviado para a França, e o parlamento, os membros do parlamento, eles trazem o rei William III da Holanda, que era casado com uma filha do James. Por isso eles conseguiram trazer este rei, né? William III. E eles colocam William III no trono, porém, eles forçam o rei a assinar uma Bill of Rights. Que é uma Bill of Rights? É uma lista de direitos, traduzido mais literalmente, uma lista de direitos. De direitos para quem? No caso da Revolução Gloriosa, direitos do parlamento. No caso dos Estados Unidos, de direitos dos cidadãos, tá? Então, eles não queriam que houvesse um texto que desse tanto poder a um governo central que, uh, que pudesse chegar a cometer os mesmos abusos que tinha cometido a coroa inglesa. Então, esse era o grande receio, ok? Bom, então vamos ver o texto mesmo, ok? Então, antes de passar ao sistema eleitoral. Como eu falei para vocês no encontro, né, passado, eu encontrei na internet uma tradução de um tradutor que assina como J. Neto. Vamos lá. Bom, que é esta daqui. Ok. Então, mas antes eu queria mostrar para vocês a Constituição mesmo. A Constituição, ela está em inglês, na internet, é de domínio público, vocês só podem digitar Constitution of the United States, PDF, e podem baixar. É um texto simples, 19 páginas, né? E, como vocês podem ver, tem o artigo 1, com suas diferentes sections, divisões, o artigo 2, o artigo, tá? Desculpa. Artigo 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, eu estava falando com a Etna no início, antes de começar, sobre o fato de que a minha língua materna é o espanhol, porque eu sou chileno, sou originalmente de origem do Chile. Então, muitas vezes, assim escorrega uma palavrinha em espanhol, um errinho aí então, peço desculpas. Mas, bom, então, vamos ver o texto em português. Artigo 1, ok? Mas vamos com a introdução, é interessante. Então, nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Artigo 1. Todos os poderes legislativos conferidos por esta Constituição serão confiados a um Congresso dos Estados Unidos, composto de um Senado e de uma Câmara de Representantes. Tá? Seção 2. A Câmara dos Representantes será composta de membros eleitos bianualmente pelo povo e por aí vai. Então, fala sobre a Câmara dos Representantes, the House of Representatives, o Senado dos Estados Unidos, seção 3, e assim por diante. Como é o processo de eleição,
dos Representantes. Ok? Perfeito. O artigo 2, sobre o poder executivo, que será investido em um presidente dos Estados Unidos, e seu mandato será de 4 anos, juntamente com o vice-presidente, tá? Então, é interessante, né, pensar como eles, enfim, inventaram um pouco essa figura, né, do presidente, do vice-presidente. Como é o sistema eleitoral? Ele está descrito aqui, ok? Então, eu queria agora perguntar para vocês, abrir um pouco o espaço, né, para vocês me perguntar, quer dizer, com perguntas, comentários, enfim, o que for sobre o sistema eleitoral. Que dúvidas vocês têm? Porque a gente vai ver isso agora, né? Como funciona isso nos Estados Unidos, que é diferente da maneira como funciona aqui. Eu queria saber, professor, sobre as prévias, né? Eu sempre escuto falar que tem umas prévias, como que funciona, né? Aquelas prévias antes das eleições e etc. Tá. Se é Então, isso mesmo, né? aham. Então, as prévias, na verdade, o que eu entendo são cada partido tem dentro dele mesmo tem candidatos que competem para ser o candidato do partido. Então, por exemplo, nas eleições de 2024, vamos supor que o Donald Trump possa se candidatar, porque está meio confuso isso, porque ele acabou de ser indiciado. Eu, na verdade, não sei como vai ficar isso. Mas suponhamos que ele esteja desimpedido, que ele possa se candidatar e que ele queira se candidatar pelo Partido Republicano. Tem, hoje em dia, um concorrente muito forte, que é o atual governador do estado da Flórida, que é DeSantis. Então, vamos supor que ambos queiram ser o candidato do Partido Republicano. Dentro do partido, eles vão ter debates, eles vão se apresentar, eles vão concorrer como uma espécie de eleição interna, né? E a mesma coisa com o Partido Democrata, tá? Então, essas são o que eu entendo, né, que você possa se referir às prévias. Depois, uma vez que os candidatos estão definidos, começa, né, vamos dizer assim, a competição, né? E como é que funciona? Vocês lembram que, quer dizer, mais alguma dúvida? Alguma... Não? Bom, tudo bem. Se surgir, vocês me interrompem, tá? Então, vocês lembram dessa disputa, né, entre os estados e o governo central, ok? Isso sempre, lembre-se, sempre vai estar presente, tá? É, então, como eles definiram? Eles definiram que o presidente não seria eleito por voto popular, porque os estados que tinham mais população. E olha que interessante. Olha, antes de passar, eu acho que faz sentido. Os estados que tinham mais população, os estados que tinham escravidão, o que que eles queriam? Eles queriam que fossem contados o número de escravos como parte da população. Olha que interessante, que contradição, tá? Uma hipocrisia até, porque esses escravos não tinham direito a voto, mas os representantes dos estados queriam que a população, dentro do número total de população, fossem contados os escravos para eles terem mais representantes. Olha que interessante. Mas aí os estados pequenos falam assim, mas espera aí, enfim, o estado superpopuloso como Massachusetts, né, vai ter mais representantes, e eu aqui, né, a Maryland, Delaware, enfim, que sou um estado assim pequenininho, vou sair perder,
nessa corrida, né? Então, eles falaram, bom, então não vai ser por voto popular. São os estados que vão eleger o presidente. Porém, não é um representante de um estado. Assim, como fazer isso? Como resolver esse dilema? Vai ser você vai confiar no senador, por exemplo, no senador de São Paulo, que ele vote por presidente? Não pode. Quer dizer, como você resolve isso? Então, eles criaram algo que é chamado de Electoral College, que são colégios eleitorais, tá? Um colégio, a gente vai entender como uma assembleia, tá? Vamos entender como uma assembleia. E, em vez de utilizar a palavra eleitor, eu vou utilizar a palavra em inglês, elector, ok? Para não confundir com o eleitor individual, ok? O eleitor individual é o cidadão privado, civil, que vai e vota, ok? Agora, na eleição, o cidadão privado, né, ele vai votar não pelo candidato, ele vai votar pelos electors do candidato. Então, para fazer bem didático, vamos supor na eleição passada, que foi Joe Biden e Donald Trump. Então, Joe Biden, do Partido Democrata, no estado por exemplo, você é um cidadão do estado da Califórnia. Então, quando você for votar, diz aí, Joe Biden. Então, em alguns estados dos Estados Unidos, embaixo do nome do candidato, tem obrigado, Eliseu está me dizendo, melhor utilizar a palavra delegados, tá? Ok, obrigado, Eliseu. Então, tem, embaixo do nome do candidato a presidente, Joe Biden, tem o nome dos electors, ou dos delegados. Em outros estados não aparecem, tá? Para não confundir, eu acho. Então, quando você vota pelo Joe Biden ou pelo Donald Trump, você não está votando diretamente por ele, você vai votar pelos delegados. Então, quando um candidato obtém a maioria num estado, ele vai ganhar todos os delegados. E o outro que perde vai ter 0. Então, os candidatos a presidente, os partidos, na verdade, eles vão tentar ganhar o maior número possível de delegados. Só que aí que vem a armadilha, porque tem estados que, de acordo com a população, eles têm mais delegados que outros. Ok? Então, vamos ver um vídeo que é super didático sobre o assunto. Tá. Que é este daqui. Eles utilizam as figurinhas do então, eles utilizam dá para ver? Most people Sim, tá. Sim. Então, have heard of the Electoral College during presidential election years. But what exactly is the Electoral College? Simply said, it is a group of people appointed by each state who formally elect the President and Vice President of the United States. então colégio ou assembleia de delegados que são eles que vão formalmente votar pelo candidato em representação do Estado. To understand how this process began and how it continues today, we can look at the Constitution of the United States. Article 2, Section 1, Clause 2 of the Constitution.
It specifies how many electors each state is entitled to have. Since 1964, there have been 538 electors in each presidential election. How did they decide on the number 538? Well, the number of electors is equal to the total voting membership of the United States Congress, 435 representatives plus 100 senators and 3 electors from the District of Ok? Columbia. Então, por que são 538 delegados? Porque é igual ao número, reflete o mesmo número de representantes no Congresso, que são 435 deputados, ou representatives, 100 senadores, 2 por estado, e 3 que representam o Distrito Federal, ok? Essentially, the Democratic candidate and Republican candidate are each trying to add up the electors in every state so that they surpass Então, a 270 metade, electoral votes. mais né, de 538 é 270. Então, o candidato que obtiver 270 delegados ganha a eleição, ok? Just over half of 538 votes and win the presidency. So how do states even get electoral votes? Each state receives a Ok? particular number of Então, electors cada based on estado population size. tem um número determinado de delegados, que vai ser equivalente ao número de representantes, tá? No Congresso. E como eles definem isso? De acordo com o censo. Então, a cada 10 anos, tem um censo nos Estados Unidos que vai determinar se a população aumentou ou diminuiu, e de acordo com isso, eles vão reconfigurar o número de delegados. The census is conducted every 10 years, so every time the census happens, states might gain or lose a few electoral votes. Let's say you're a voter in California, a state with 55 electoral votes. If your candidate wins in California, they get all 55 of the state's electoral votes. If your candidate loses, they get none. This is why many presidential candidates want to win states like Texas, Florida, and New York. If you currently add up the electoral votes of those 3 states, Okay? Então, you would esse have exemplo eu acho 96 que é electoral bem votes. didático sobre os estados de Texas e Nova York, tá? Então, Of those o estado 3 de Texas states, tem 38 electors, Florida 29, Nova York 29, tá? Então, imagina ganhar nesses 3 estados. Você já leva 96 de uma tacada só. O problema é que, por exemplo, o estado de Texas é um estado historicamente republicano. Então, é muito difícil para um candidato democrata ganhar no estado de Texas. O estado da Flórida, que foi durante muitos anos um swing state, que se chama um estado que em uma eleição pode votar um candidato democrata, em outra eleição um candidato republicano, e assim por diante, tem sido nas últimas eleições tradicionalmente republicano. Não assim o estado de Nova York, que é tradicionalmente democrata, né? you would have 96 electoral votes. Essa parte Even eu if acho a super candidate legal, won porque North mostra, na Dakota, verdade, o esforço de um candidato, né? Tentando ganhar estados, mas estados que têm poucos delegados, têm poucos electors, como North Dakota, South Dakota, aí ela vai nomear. Se ganhar nesses 8 estados, mesmo assim, o candidato vai ganhar só 31 electors. South Dakota, Montana, Wyoming, Vermont, New Hampshire, Connecticut, and West Virginia. They would only gain 31 electoral votes total from those 8 states. No Here's entanto, where it can get a nenhum little tricky. candidato pode menosprezar nenhum estado. Porque, às vezes, né, pode acontecer o que aconteceu no ano 2000, que foi a eleição entre Al Gore, que era vice-presidente, que foi vice-presidente do Bill Clinton, e George W. Bush, que é o George Bush filho, ok? On a rare occasion, like in the year 2000, someone can win the popular vote
but failed to gain 270 electoral votes. This means that the winner may have won and collected Ok? the electoral Então, votes o que by small aconteceu nessa margins, eleição? winning Al Gore, o candidato do Partido Democrata, ele teve, sim, a maioria de voto popular em número de pessoas que votaram nele, 50,3, tá? Isto eu acho interessante, esse asterisco aqui, que é excluding third parties, ok? Outros partidos, porque a gente tem a tendência a crer que nos Estados Unidos tem somente dois partidos, tá? Mas não, tem mais. E que, na verdade, são partidos tão tradicionais e tão enraizada a tradição, que, na verdade, são os que aparecem. Mas, hoje em dia, por exemplo, para a eleição de 2024, já tem um candidato que se chama eu tenho aqui, eu tenho que ver, Colin Powell, se eu não... Não, Cornel West, por um partido que se chama The People's Party, ok? Que não pertence nem a outro, ok? Bom, só para isso eu acho interessante. Bom, então Al Gore, ele, embora ele tivesse obtido o voto popular, ele não conseguiu os 270 votos de delegados. No entanto, George Bush, que teve um pouquinho menos do que 50% de voto popular, ele sim conseguiu o número necessário de electors, ok? E foi na Flórida. by small margins, winning just enough states with just enough electoral votes, but the losing candidate Então, may have os captured large azuis voter são os margins in the democratas. remaining states. Então, Al Gore ganhou nesses estados que tinham maior número de população, número de votos. Mas George Bush ganhou nos estados que estão em vermelho, tá? Que, embora fosse um pouco menos de gente, ganhou em número de delegados. If this is the case, the very large margins secured by the losing candidate in the other states would add up to over 50% of the ballots cast nationally. Therefore, the losing candidate may have gained more than 50% of the ballots cast by voters, but failed to gain 270 of the electoral votes. Ok? Então, e Some aqui critics ela of the fala Electoral College vai falar um pouco sobre as críticas ao modelo, tá? Exato. E a Anitta está lembrando aqui que também aconteceu na eleição da Hillary Clinton e Trump, que Hillary ganhou o voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral, tá? E que na eleição do Joe Biden, embora Joe Biden ele ganhou, tá? Não teve essa disputa assim de ele não ter ganho no número de votos nem de delegados, mas sim houve muita contestação. Então, como aconteceu na eleição de Al Gore e Bush, que na verdade o partido que perde, ele tem o direito de pedir uma recontagem de votos. E essa recontagem, que foi muito... quer dizer, houve muita disputa no estado da Flórida naquele ano, no ano 2000, no final foi recontado, foi a Suprema Corte, etc. e tal, e por 530 e poucos votos, o George Bush ganhou na Flórida. Vocês acreditam nisso? Que eles fizeram uma recontagem total e chegou a esse número. Foram 530 e pouquinhos votos que deram a vitória para o George Bush na Flórida, e com isso ele ganhou todos os delegados da Flórida e, consequentemente, a presidência. O que aconteceu, por exemplo, com Biden e Trump,
que eu acho interessante também falar, e inclusive mostrar, é que eu trouxe aqui, tá, o que foi disputado? O Partido Republicano, porque Biden teve 306 delegados, tá? Trump 232. Então, o que foi muito contestado pelo Partido Republicano foi o estado de Georgia, ok? Teve o de Arizona também, mas o estado de Georgia. Olha a diferença, porque o estado da Georgia, por ser um estado do sul, é muito tradicional e é mais conservador. E normalmente é um estado vermelho do Partido Republicano, considerado um safe state. Mas nesta eleição, ah, eles, por uma margem, olha, de 49,5 contra 49,2, o Biden ganhou e ganhou de 16 delegados. Então, é por isso que, e foi super, pediram recontagem de votos, o governador do estado, eu me lembro de ter visto, apareceu muitas vezes, dizendo que já tinham feito a recontagem, que fizeram não sei quantas vezes, contestam, vai na Suprema Corte e tal, mas que já tinham feito a recontagem, que não dava para reclamar mais, enfim. É, é interessante esse processo aí de disputas. Então, e os outros, como eu mostrei para vocês, os outros artigos da Constituição, eles enfim, o artigo 3º fala do sistema judiciário, né, de como cada estado tem o seu próprio sistema, né, de uma primeira instância, inclusive de uma segunda instância, e existe a Suprema Corte, cujos juízes são indicados pelo presidente da República, e que eles decidem somente casos nos quais estejam envolvidas coisas da Constituição, processos constitucionais, tá? Então é isso que eu preparei para vocês hoje em relação à Constituição, que é um super tema, quer dizer, dá para, enfim, a gente poderia fazer dois encontros, mas eu preparei isso, me pareceu interessante trazer o contexto e essa questão do sistema eleitoral, e eu acho que o mais interessante, que eu sempre fico, assim, não deixa de me impressionar, essa questão da tensão, né, da disputa entre poder do governo central e a autonomia dos estados, que está sempre presente, sempre aparecendo ali nas notícias. É bem interessante. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, comentário. A gente tem um processo eleitoral muito diferente do nosso, né? Então acha muito estranho, mas é necessário entender esse processo que veio da sua Ah, explicação da fundação, do que eles queriam, essa tentativa de fazer vários estados relativamente independentes, uma constituição bem enxuta, e cada um tem respeito regional pelas culturas, características. Isso é muito interessante. Eu acredito que, apesar das guerras, ajudou a manter os Estados Unidos unidos. Mas eu tenho uma pergunta de um texto separado para pedir sua opinião mesmo. Essa disputa constante, esse atrito constante, brigando por swing states, mas aqueles que já são consolidados. Então é mais ou menos assim: olha, eu sou Texas e eu sou Flórida. São os dois estados grandes, os dois têm um PIB maior que o Brasil, que seja, um estado tem um PIB maior que o Brasil. E eu não concordo nada do que a Flórida fala, e o Texas não concorda nada do que a Flórida fala, e são bem opostos. E isso gera um atrito tão constante que eles querem se separar. Olha, nós não somos o mesmo país, nós somos muito diferentes nas culturas e tal. E hoje a gente tem um movimento que já existiu, como existiu no Brasil, de fazer o tal do Texit, que é o Texas se separar. A Flórida também tem um movimento tentando se separar.
Não sei até que ponto isso é viável, tal, mas eu queria saber a sua percepção, entendendo toda essa história, se não seria algo a futuro plausível que um estado rico como esse, ou um ou dois ou vários, realmente não se identificassem mais como Estados Unidos da América e tentasse ser independente. Será que tem como prosperar isso? A minha opinião, eu acho que isso sempre pode prosperar. De fato, na Guerra Civil, e que eu vou trazer isso semana que vem, eles formaram uma confederação, os Estados do Sul formaram uma confederação e eles se separaram do país. E, particularmente, eu acho que pelo fato de a gente viver num clima de pós-guerra, pós-guerra entendido como a Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, que é um período relativamente estável do ponto de vista político das nações, político interno das nações. Eu acho que a gente tem essa impressão de que é muito radical, de que, por exemplo, a Catalunha, na Espanha, que também queria Sim. se separar, a Escócia, que também teve o movimento depois do Brexit, que não prosperou, mas que parecia que podia prender, né, esse sentimento separatista, né, então a gente se surpreende muito, mas eu acho que a qualquer momento isso pode realmente acontecer, assim como aconteceu o Brexit, né, e que é diferente, porque, né, o Reino Unido era um país independente, né, mas se separar da União Europeia, imagina, né, era quase impensável, né? Agora, eu acho que os movimentos independentistas, embora eles sempre possam acontecer, essa é a minha opinião, sempre vai haver um movimento contrário à independência, né? À separação, porque é muito complexo, né? Uhum. Então, você, por exemplo, o estado do Texas, que é um estado riquíssimo e tal, não sei o quê, mas se você parar para pensar tudo que você tem que fazer, Sim. você vai já começar por ter um Ministério de Relações Exteriores. Então, como nação independente, você vai ter que ter embaixadas, você vai ter que ser reconhecido pelo mundo, você vai ter... Então, é uma grana, além de, quer dizer, que seria o menos, né? Mas é uma grana violenta de criar toda uma infraestrutura, de enfim, como é que você vai se relacionar com os outros estados? O que você vai fazer com as questões das fronteiras? Enfim, é complexo, é muito complexo. Embora eu acho que sempre pode prosperar a qualquer momento. Eu pergunto voltado exatamente nessa comparação. Por exemplo, a Inglaterra é uma ilha separada, com outra língua, com uma moeda antiga, com uma história antiga. Então, fica mais fácil entender essa separação. A Catalunha é uma região separatista com uma língua específica e com culturas conflitantes, apesar de a gente enxergar a Espanha como uma só, eles não se entendem assim, então até língua própria eles têm. Agora, Uhum. Texas, por exemplo, Flórida, eles estão dentro de um contexto muito semelhante, um depende do outro, eles são ricos porque depende do outro, eles comunicam muito entre si. Então, mesmo tendo movimentos, parece que é algo que, se não acontecer nessa mistura e algo mais inflamado, algo, sei lá, que pode vir a acontecer, aparentemente fica esse atrito de vamos separar, mas nunca acontece. Diferente da Inglaterra, né? Porque uma cultura muito diferente do resto da Europa, por exemplo. Inglaterra e França, Inglaterra e Espanha, então eles têm o desejo de separar automaticamente. Agora, um Estado americano, por exemplo, eu digo que isso mudaria realmente a conformidade do mundo. Já nasceria, por exemplo, o Texas como o quarto maior país do mundo em PIB. A Flórida seria o terceiro maior país em PIB. Como é que a gente ia lidar com isso, né? Países chegando assim no roteiro mundial, assim, com visões tão diferentes, mas é necessário entender esses atritos, porque quando a gente vê na televisão, os votos foram para um, foram para outro, esse estado está em dúvida,
a votação, eu tive a maioria dos votos, mas não me elegi. Parece tudo muito confuso, mas se não entender esse histórico todo, desde a Constituição, a intenção dos pais criadores, o que eles queriam dar essa liberdade, a gente não consegue entender o que acontece hoje, né? Aham, exato, exato. Sim, eu acho que você tem toda a razão. É sempre, quer dizer, a gente nunca pode esquecer desse movimento de é, conflitante, né? De que toda vitória, vamos dizer assim, sempre há uma luta política. Então, por exemplo, a guerra, né? Os Estados Unidos entrar numa guerra, entrar na Primeira Guerra Mundial, entrar na Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos ele teve que ganhar uma luta política interna primeiro, né? Porque ele não pode decidir sozinho, né? Por mais que, enfim, você concorde ou não com ele, mas assim, vamos supor que sim, os Estados Unidos deveria entrar na Ucrânia, por exemplo, Uhum. tá? Por uma questão humanitária, para conter o Putin e não sei o quê, Sim. papapá, papapá, papapá. Mas dentro do próprio país, sempre vai ter um grupo que fala, não, peraí, enfim, eu não quero, né? Nós não queremos entrar na guerra. Então, a decisão final sempre vai ser depois de uma disputa política interna. E a mesma coisa acontece com os movimentos separatistas, né? Dentro da Catalunha, tem pessoas que acham que não, que é melhor ficar na Espanha ou na Escócia. Não, não faz sentido. Vamos ficar todos Uhum. juntos. Então, é complexo. É bem complexo. Tem um filme, professor, que mostra isso de maneira bem lúdica, mas é muito legal de assistir. Na verdade, são dois, um complementa o outro, mas para falar sobre isso, sobre a política que tem por trás da guerra, a necessidade de financiamento que tem por trás da guerra, que a gente nem para pensar, que é A Conquista da Honra. Muito interessante Esqueci o nome do diretor, mas depois eu lembro, que é um cara famoso. Ele fez dois filmes, A Conquista da Honra e A Carta para Hiroshima. Conquista da Ah, Honra conta a história da política americana levantando fundos, aí tinha que ter um herói, e aí trouxe um cara que participou da guerra. Tem aquela foto que tem no monumento em Washington, segurando, fincando a bandeira. Um fotógrafo tirou, ele achou legal, mandou chamar o cara da guerra. E ele pensando, mas todo mundo na guerra, eu aqui não, porque você tem que aqui fazer campanha para a gente conseguir arrecadar. As pessoas viram sua imagem, isso foi muito legal, tal, querendo trazer a opinião pública para manter a guerra. E o outro filme, que é o Carta para Hiroshima, ele já fala o contrário, ele mostra a visão japonesa da guerra, de invasão, de tática, de menos recurso, mas muito mais paixão, sentimento de proteção do território, das famílias, do que aquela questão midiática de levantar dinheiro, de campanha, muitos querendo promover a guerra porque queria se eleger e que então queria sair bem. Então são motivos diferentes, são dois filmes diferentes que mostram, inclusive algumas cenas são as mesmas cenas do filme, só que uma mostrando o lado americano e uma do lado japonês. E ajuda a entender esse contexto, que realmente a guerra é um ato político e precisa de financiamento, e sem apoio interno não se sustenta. exato, exato, sim, sim. É, é isso mesmo. E a Anitta fez um comentário, e só para encerrar, que eu acho super interessante, sobre essa necessidade, e vou conectar com o que o Eliseu acabou de falar, sobre essa necessidade do discurso político. Então, nós não podemos esquecer que uma nação isso é um professor da faculdade que falou isso, da faculdade de letras, que eu fiz, que nós somos um ente discursivo, como nações, né? Então, daí a importância da retórica da política. Então, quando um presidente, né, consegue, através do discurso político, que não é somente um discurso de uma vez, mas é uma grande, né, apanhado de manifestações discursivas, consegue dar essa sensação de unidade, né, que é fundamental para manter um país unido, né? Lógico que existe um sistema jurídico, não depende só
de uma retórica, mas, enfim, essa é a parte mais abstrata, né, e mais emocional da política, que é uma pessoa, um líder, falando para um povo, para uma nação, e falando de unidade, a necessidade, né, de se manter juntos em prol de isso ou daquilo, e que isso faça sentido, né? Isso não pode ser é, vazio, né? Tem que ter né? As pessoas têm que se sentir, e aí que tá, né? Essa é a grande magia, a grande abstração e a grande dificuldade da política, né? Porque o que parece muito seguro num momento, né, num discurso político, 2 semanas depois, né, ou, enfim, Acabou. acontece algum outro evento e já perde legitimidade e, né, o discurso político vai para outro caminho, que é o fascinante também da política. Né? Então tá. Então, olha, a gente, inclusive, com o papo, olha, mas olha que interessante, né? O papo é o mais interessante. Então, eu vou realmente deixar mais espaço para a gente ficar papeando um pouquinho. Uhum. E a gente passou da hora. Então, agradeço a presença de todos e a gente se vê na semana que vem com essa expansão territorial, né, dos Estados Unidos, do leste até o oeste, no século, já vamos entrar no século XIX, né? Século XIX, que é basicamente o que nós somos hoje. Quer dizer, enfim, com a Revolução Industrial, já no máximo da sua expressão, o capitalismo, e os antecedentes à Guerra Civil, que é enfim, é uma ferida, né, na história dos Estados Unidos imensa, né, e que é por isso que é tão importante saber o que aconteceu, como aconteceu, consequências e etc e tal. Tá bom? Joia. Fiquem bem, bom descanso e até quarta-feira que vem. Até Obrigada. quarta-feira.